Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 3 de fevereiro de 2025. O principal rival de Zelensky, que é o antecessor dele como presidente da Ucrânia, o Petro Poroshenko, ele detona a ideia de eleições durante a guerra. Ele fecha com o Zelensky nisso aí, né? Vamos ver em detalhes, isso é muito importante, porque os Estados Unidos da América estão propondo eleições, uma coisa que porque o Putin diz que é ilegítimo o Zelensky para assinar qualquer acordo com eles. Não, essa história está muito mal contada. Ataque russo contra Poltava deixa mortos e feridos. E também quero falar uma coisa muito interessante, é uma coisa curta, mas é um relatório sobre um dos fatos que está acontecendo no exército russo. Então, o relatório da inteligência militar do Reino Unido confirma uma série de coisas que, inclusive, nós estamos divulgando aqui no canal. Então vamos com o fato do ex-presidente ucraniano Petro Poroshenko, que rejeitou o apelo de Washington por eleições em tempos de guerra na Ucrânia. No caso, Petro Poroshenko, ele hoje é o principal oponente do Zelensky. Acho que nas condições atuais, como o Zelensky firmou-se como líder, né, e de fato não são líder nacional na resistência à Rússia, e conseguiu, a Rússia não conquistou a Ucrânia e nem vai conquistar a Ucrânia, graças à liderança dele, ninguém tiraria a próxima eleição do Zelensky, na minha avaliação, hoje. Mas acho que também eleições não devem ser feitas porque tem que seguir a Constituição e também o país está em guerra, principalmente por causa disso que a Constituição deixa isso claro, a Constituição do Estado da Ucrânia, né? E ele é o chefe, o presidente, o líder do Solidariedade Europeia, que é um partido ucraniano, e ele diz estar convencido de que iniciar processos eleitorais na Ucrânia, enquanto a Ucrânia está em guerra, vai prejudicar a unidade interna e vai beneficiar apenas os russos. Isso ele colocou isso, inclusive, no site do partido dele, agora, recentemente, esse fim de semana. E o Petro Poroshenko, né, ele também fala e deu um discurso no parlamento também sobre isso. E também deu uma entrevista direta com jornalistas, apesar de colocar também no seu site e nos seus meios de comunicação pela internet. A declaração dele, que ele é um parlamentar, hoje ele é deputado eleito pelo partido dele na Ucrânia, da Verkhovna Rada. Verkhovna Rada chama-se... Rada seria conselho, né? E Verkhovna é o mais alto conselho. Então, essa Verkhovna Rada equivale à nossa Câmara de Deputados no Brasil, aqui a Câmara Federal, que está em Brasília, né? E ele falou também em reunião com diplomatas políticos e especialistas franceses de relações internacionais. Parece ser uma resposta direta a isso, né? Na minha opinião, aos apelos explícitos feitos pela nova equipe de Donald Trump, sem dúvida. O que o Zelensky também não concorda com isso, e ele também não concorda com isso, para atender a uma condição estabelecida por Moscou para o início das negociações de paz com a Ucrânia. Ou seja, o Putin colocou isso na conversa com o Trump, que isso é uma condição para ele, que ele não assinaria nenhum acordo com o Zelensky. Ele não quer negociar com o Zelensky. Putin não quer negociar com a Europa também, porque ele pensa que a Ucrânia é dele, e lá estão rebeldes, e o Zelensky lidera rebeldes. Essa é a verdade. Ele não vê a Ucrânia como um Estado soberano, ele vê a Ucrânia como um Estado não soberano, e ele não reconhece a Europa também, porque estão na Europa, na OTAN e na União Europeia, países que faziam parte do bloco soviético, e ele se vê como o senhor de todos esses outros países que eram do antigo Estado soviético, né? Então, de acordo com o enviado especial, né, de Trump para a Ucrânia, o general Keith Kellogg, eleições presidenciais e parlamentares devem ser realizadas na Ucrânia, né, especialmente no caso de existir um cessar-fogo. O que eu acho que isso aí é uma grande palhaçada, né? Eles estão forçando a barra. Ele poderia até existir se acontecer um cessar-fogo, as eleições. No entanto, né, um país estrangeiro não pode publicamente, antes das eleições, também está dando essa condição. É a coisa de Trump que eu acho que está perdido, né? Ele já deu ultimátum para o Panamá, que é a Groenlândia, que eu já falei isso também, que é o Canadá, uma série de coisas. Já aumentou o imposto para o Canadá, porque o Canadá não quer ser um Estado, aumentou 25%, também está taxando a China, ou seja, começou uma guerra comercial no mundo. Na realidade é isso que ele está começando, né?
E essa entrevista foi dada para o Kellogg para diversos órgãos de imprensa, né? E os ucranianos estão observando o lento e constante avanço das tropas russas em Donbass, muito lento, né? E enquanto eles falam sobre as últimas ordens de Trump. Trump não dá ordens na Ucrânia, né? Ele pode acabar com a USAID, né? Que ele quer uma entidade de ajuda aos países em desenvolvimento, uma série de coisas. Ele pode mexer isso nos Estados Unidos, né? Então eu não concordo. Acho que Poroshenko efetivamente criticou a abordagem no caso do general, né? Americano e da Casa Branca, que acham isso aí, né? Então eu acho que eles estão certos, né? Enquanto isso, quero falar agora sobre a guerra, né? Que Poltava foi atacado, a cidade de Poltava, a província de Poltava, foi atacada ontem e teve 14 pessoas mortas, e incluindo 3 crianças, e também 20 pessoas feridas. Então é uma coisa muito ruim, é a coisa que o Putin sabe fazer, é um criminoso, e eu estou achando que Trump quer livrar a cara do criminoso, do sequestrador de crianças, do estuprador e uma série de coisas, né? E eles, na realidade, bombardearam, entre outras coisas, porque teve mais vítimas, um prédio de 5 andares. Eles destruíram o prédio por esse ataque de míssil, foi um ataque de míssil. Ocorreu, na realidade, eu falei ontem foi dia 2, né? Aconteceu isso no dia 1º, faz 2 dias que aconteceu isso, no dia 1º de fevereiro. E ontem daí eles encerraram as operações de resgate do prédio de 5 andares que foi destruído. O ataque matou 14 pessoas, como eu disse, dessas 14, 2 crianças, uma de 9 e outra de 12 anos, e uma de 20 que ficaram feridos, incluindo 4 crianças de 3 meses, uma de 3 meses, uma de 2 anos, outra de 8 e outra de 12 anos. E 22 pessoas foram resgatadas. No entanto, tiveram que receber atendimento médico para ferimentos leves também, 206 pessoas, incluindo nessas 206 pessoas, 11 crianças. Ou seja, é um criminoso, o cara está cometendo crime porque atacar civis depois da Segunda Guerra Mundial, isso foi discutido em normas internacionais, na ONU, Genebra, etc., que isso é um crime de guerra, e Putin está cometendo crimes de guerra porque atacou exclusivamente a cidade, os objetivos civis. Não era nenhum alvo econômico, não era nenhum alvo militar. Isso é o que de fato aconteceu. Quero agora falar sobre uma atualização interessante, notícia que vocês já sabem porque eu estou dando, mas confirma o que a gente fala. Da inteligência britânica, ela foi divulgada ontem, dia 2 de fevereiro de 2025, e eles divulgaram isso para os principais jornais britânicos, né, e também para a Europa. Então isso está correndo já, essa notícia, e é muito importante, né? Eles dizem que o pessoal russo ferido está sendo devolvido a deveres de combate na Ucrânia, com ferimentos não curados. É grave. Então aquilo que falaram que vai gente com muleta mesmo, né? E eles inclusive disseram aqui, não curados, geralmente de muletas. Né? Porque na realidade quando você leva um ferimento grave, que você tem que usar muleta, você tem que sair para a retaguarda. Muitos, depois de curados, voltam para casa. Isso é uma coisa normal em exércitos civilizados, em exércitos bárbaros, de monstros, de orcs. Isso não, aí não. É o que está acontecendo na Rússia hoje. E, por exemplo, o 20º Exército de Armas Combinadas da Rússia, ele formou grupos de assalto compostos por feridos. Isso diz, não eu que estou dizendo, é o relatório do Reino Unido, da inteligência do Reino Unido, por feridos ambulantes, que ele chama, pessoas que conseguem ir andar com muleta, e mandou eles para o combate. E ele disse também de que é realista de que os comandantes russos estejam direcionando essa atividade para reter pessoal, que de outra forma se perderia no sistema médico sobrecarregado. Então eles estão com falta de médicos, não conseguem atender devidamente todo mundo. De acordo com o Estado-Maior, né, a Rússia ucraniana, que corrobora o que os ingleses disseram, a Rússia já sofreu mais de 840 mil baixas, das quais é provável que mais de 400 mil tenham exigido tratamento em instalações médicas, longe da linha de frente. Então os soldados feridos, aí agora entra o serviço de inteligência britânica. Soldados feridos provavelmente retornaram às suas unidades após receberem alta de instalações médicas avançadas, prematuramente,
a mando de seus comandantes. Isso reduz a pressão sobre o sobrecarregado sistema médico-militar e aumenta a capacidade da unidade de rastrear e usar militares feridos para tarefas operacionais. A falta de atenção médica adequada em instalações longe da linha de frente exige a transferência da carga administrativa e médica de volta para as unidades de tropa, na realidade, e também enviando pessoas para a linha de frente, bucha de canhão. Na realidade, eles estão mandando as pessoas morrerem, né? Foram feridos, agora vocês vão morrer. Não vamos ter que pagar, não temos dinheiro mesmo, não vamos ter que pagar nenhuma pensão para ninguém, para nenhuma viúva, para ninguém. Isso é um crime. Um regime criminoso, e ainda querem fazer um acordo com esse cara. Não dá para ter acordo com esse cara. Isso é a pior espécie de gente que existe na humanidade, lamentavelmente. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, eu conto com vocês. Inscrevam-se no canal. Deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. É importante você se inscrever. Aqui você viu a verdade. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.